Boa noite, estamos começando mais um Quarta Corrente do Bem. Hoje eu vou conversar com Maurício Moreira, do Instituto Superação. Nós vamos conversar sobre o tema ansiedade e depressão no contexto do autismo. Eu sou pai de uma adolescente autista, ela tem 14 anos, se chama Dandara. O Maurício também é pai de dois adolescentes também autistas. E nós participamos dessa luta das famílias com autismo há muito tempo através do Instituto Superação. Inclusive, a cor associada ao autismo é a cor azul. Aí nós convencionamos que aqueles que têm... Porque antigamente achavam que o autismo só se manifestava em meninos, em homens. Porém, eu tenho uma filha autista e há várias mulheres, meninas, que são autistas. Então a gente convenceu que aqueles pais de autistas vestissem, né, o rosa com azul. Né? Então é por isso que nós convencionamos a fazer assim. O Maurício, ele está conosco aí agora, participando. Boa noite, Maurício. Boa noite, Wellington. Né? Obrigado. Maurício, estou pegando algumas pessoas para cá, meu irmão, o Herbert, daqui a pouco as pessoas entrarão. A Dandara está ali no quarto Natal, talvez daqui a pouco elas aparecem aí para dar um alô. Pois é, os meninos estão ali na sala também. Tem os meninos aí, que eles têm uma dificuldade muito grande de chegar perto da câmera, né? A Dandara tem um certo receio. Às vezes ela vem, às vezes ela não vem, né? Mas estamos recebendo pessoas aí, minha amiga Miriam, né? Então vamos começar o nosso papo aí, Maurício. O Maurício Moreira é pai de dois adolescentes já, né, Maurício? Autistas. Como eu sou pai da Dandara. Nós participamos há muito tempo da luta, junto com o Instituto de Superação, com outras famílias que convivem com a questão do autismo. E ele tem sido um especialista, ele é estudante de Direito, tem toda uma articulação, já participou de muitos fóruns, muitos encontros, é uma pessoa capacitada a falar sobre a questão, até porque, além de ter conhecimento teórico, ele tem um prático, pela sua condição de pai, de ter desde cedo assumido essa missão, assim como aqui nós assumimos a nossa. Então, Maurício, eu fiz uma pequena apresentação sua, gostaria que você concluísse a sua apresentação aí, tá? Antes de você entrar, eu expliquei que você sair de azul, nós convencionamos que os pais de meninas, mulheres autistas, usassem rosa também, até para mostrar que não são só a cor azul que é sido escolhida antes em função dos homens, dos meninos, né? Só que eu, como eu tenho uma filha, então eu uso esse rosa com azul, para se tornar a cor do autismo, para mostrar que há mulheres, há meninas autistas também, tá? Que você conhece bem a Dandara, você sabe aqui da nossa realidade. Então você está aí com a palavra, Maurício. Bom, Wellington, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite, né, pela oportunidade de poder falar um pouco da nossa causa, da nossa luta, né, porque é essencial a conscientização, né. A gente precisa que a população entenda um pouco mais sobre o autismo, para que a nossa luta possa avançar, né, e a gente conseguir mais forças, mais aliados para a gente poder vencer, porque acho que quase todas as áreas no Brasil, sempre a oposição contra os nossos direitos, contra as nossas conquistas, está assim, tá demais, né? Então a gente fica feliz. Sobre a questão da cor, hoje os militantes autistas eles têm discutido muito a questão do arco-íris, muitas cores, né? Fizeram inclusive usaram aquele símbolo do infinito, né?
com uma mescla de cores, porque eles não se sentem, os militantes, né? E as militantes não se sentem mais representadas por uma cor única, porque eles disseram que o autismo, como é um espectro, né? Uma cor só não representaria todas as suas facetas. E aí hoje eles estão brigando muito porque as famílias mais tradicionais, elas não aceitam a mudança de cores, né? Igual essa troca que nós fizemos de incluir o rosa para as meninas, eles não aceitam. As famílias mais tradicionais, elas querem pôr o azul até contra a vontade dos próprios autistas. Então, tá o embate, né, desde a polarização que o Brasil se tornou para os autistas, para o movimento também permanece essa polarização. E as famílias mais tradicionais hoje ainda questionam os próprios autistas, né? Quem são os autistas para poder questionar alguma coisa sobre autismo? Então, assim, tá algo surreal, né? Os autistas terem que provar que são autistas e que a causa é primeiramente deles e depois das famílias, né? Mas, enfim, a gente fica muito feliz porque a gente ter a oportunidade para falar agora está muito difícil. A gente não tem conseguido muitos espaços e quando a gente consegue o espaço, a gente tem as limitações que pode falar, né? O movimento em Belo Horizonte, por exemplo, hoje ele está centralizado na mão de um grupo novo, né? Novo, de pessoas elitizadas, que não tem ouvido para ouvir o que os autistas têm para dizer. Então, a gente hoje está precisando de oportunidades como essa que você ofereceu para que a gente possa falar, né, nesse período de pandemia. Então, para a gente, se tornou um desafio, né? Foi muita coisa nova para a gente nesse período e tem sido uma luta constante. E aí... Sim? Não, tem outras pessoas entrando aí, Tatiana. Talvez eu não consiga falar o nome de todo mundo que está entrando e participando ao longo da dinâmica da conversa, né? Mas essa conversa depois ficará gravada aí no meu Instagram, @AfroWellington, e quem ainda não adicionou, quiser acompanhar as lives, os vídeos que nós temos propiciado, estarei aqui nesse espaço. Maurício, o nosso tema do autismo hoje, vamos trabalhar ele intercalado com o mês de janeiro, que tem sido chamado de mês para reflexão sobre ansiedade. Há pesquisas que dizem que 9,2% dos brasileiros sofrem com ansiedade. O Brasil é campeão, só perde para os Estados Unidos na América e é o quinto do mundo em consumo de ansiolíticos. Ou seja, medicamentos que são utilizados para minimizar as questões da ansiedade e da depressão. Nós sabemos, eu tive uma live com a Eliana Moraes, que você conhece, que é um profissional terapeuta ocupacional da rede de saúde, e ela questionava muito, questionava uma questão que veio na prova do Enem, que tratava o tema como doenças mentais. E aí ela colocava muito, não existe doença mental. Eu mesmo, quando perguntam para mim se a Dandara é uma doença mental, eu falo, não, ela é muito saudável. Eu até admito que é saudável. Então, nós estamos muito com essa postura dessa questão do Enem, que vem confundir, porque nós não queremos tratar doenças mentais. Nós temos ou um sofrimento mental, ou uma questão de saúde mental envolvida aí. Aí eu queria que você explicasse essa situação do autismo vinculado à questão da ansiedade e depressão e desse estereótipo da doença mental que está sendo colocado, infelizmente, pelo Enem. E agradecendo aí a participação da Maria Cristina, grande amiga, está aí participando conosco. Então, eu coloco aí essa polêmica de cara para você comentar para a gente, Maurício.
Bom, Wellington, mas isso tem uma origem histórica já bem antiga, né? Então, quando nós iniciamos a luta em 2009 para 2010, os autistas eles eram enquadrados na classificação de pessoas com adoecimento mental. Então, era assim. Por isso, daquela luta para criar as leis, para que o autista fosse equiparado às pessoas com deficiência, porque eles não se encaixavam, né? A gente costuma usar para explicar, não, acho que as terminologias não são as mais corretas, mas para facilitar o entendimento, eles não eram considerados normais e não eram considerados pessoas com deficiência. Então, eles ficavam ali no vácuo. Então, eles eram encaixados naquelas pessoas com adoecimento mental. Que hoje está bom, tomou remédio, que hoje está ruim, aí toma remédio, melhora e pode voltar para a vida normal. Isso não era assim. Então, nós começamos a questionar essa questão porque, com base na Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, criada em 2006, ratificada no Brasil em 2008 pelo ex-presidente Lula, ele vem equiparar os direitos das pessoas com autismo às pessoas com deficiência. Isso para quê? Para que essas pessoas pudessem fazer parte de algum grupo. Porque até para conseguir direitos, até para poder conseguir entender o seu espaço, eles precisavam estar em algum lugar, né? E eles e nós, pais, questionávamos essa questão. Exatamente o que você faz. Eles não são doentes mentais, né? E, por fim, depois de muitos anos de briga, qual foi a conclusão? Que eles fazem parte do grupo de pessoas com deficiência que é enquadrado na deficiência mental. Tá? Então, foi organizado, a pessoa com deficiência intelectual é a pessoa com deficiência intelectual, e os autistas é diferente desse grupo que é uma deficiência mental. Tá? Os próprios autistas militantes hoje, que nós temos um grande grupo de autistas que militam hoje, eles questionam essa condição, eles não aceitam, eles não se enxergam como pessoas com deficiência, né? E também não aceitam essa nomenclatura de que eles são deficientes mentais ou doentes mentais, né? Então, simplesmente, eles se reconhecem como pessoa, tá? Eles se reconhecem como pessoa. Claro que eles entendem que tem outras pessoas que têm outras questões associadas, né? Que pode ser deficiência intelectual, que pode ser um adoecimento mental, né? Uma parte dessas pessoas também tem depressão, né? Tem feito tratamento paralelo para a questão da depressão. Então, isso é uma realidade, mas eles se enxergam e se reconhecem como pessoa. Tá certo? E aí, Elton, antes de mudar de assunto, eu preciso comentar que a minha amiga Tatiana, ela entrou aqui também. A Tatiana, ela é a percursora do movimento dos autistas em Nova Lima. Foi ela que iniciou o movimento lá em Nova Lima. A gente esteve lá, dando uma força, tudo. Né? Ela também tem dois filhos autistas, que é o Heitor e o Henrique. É uma pessoa muito querida para mim. Né? E ela apareceu aqui, eu falei, eu não posso deixar de dar um oi. Oi, Tati. Porque realmente a contribuição dela nessa luta foi algo muito importante. Né? A lei que a gente propôs lá, né, por meio dela, né, que ela abriu os caminhos para a gente propor lá, é uma das melhores leis de proteção dos direitos dos autistas do país. Né? E esse mérito é mérito dela. Porque se não fosse ela, não tinha acontecido nada. Né? E aí a gente tem que reconhecer, né, e valorizar essas pessoas que estavam e estão na luta aí. Né? Tá. Apareceu também Janice, prestigiando a gente. Né? A Tatiana está dando um oi para você. Oi, meu amigo. Ela escreveu aí. Né? Bacana. Meus parabéns aí, viu, Tatiana? Então, Maurício, continuando nossa conversa, conta um pouquinho para nós aí da sua história, né, de como que você, de pai, passou a ser um ativista no movimento, na luta pelos direitos dos autistas. Bom, assim, eu acho que foi mais ou menos igual a todo mundo, né? Eu tive diagnóstico com muita luta, né? Primeiro apontamento de autismo para o Maxwell foi em 2008. A gente só conseguiu meio que de paraquedas. A gente caiu num consultório do Dr. Walter meio por acidente. E o Dr. Walter fez o diagnóstico no início de 2010.
E aí a gente começa, então, a procurar os tratamentos que os filhos da gente precisam, né? Que a gente recebe uma lista do que deve fazer, e aí você olha, e a primeira impressão que você faz é você olha para a lista e fala, isso aqui não dá para pagar, né? Que é um monte de terapia, um monte de médico, um monte de remédio, um monte de coisa, e você não tem como pagar. Então você começa a procurar nas políticas públicas, na prefeitura, no estado, alternativas para a gente poder atender melhor, da melhor forma possível os nossos filhos. E aí o que acontece? Depois de um semestre, um pouco mais que isso, você percebe que não tem nada. Você percebe que o atendimento que é oferecido na rede pública é o atendimento que é oferecido para todo mundo. E se você tiver sorte, você consegue uma consulta por semana, terapêutica por semana, um médico a cada 3 em 3 meses, e muitas vezes era um profissional que não sabia nada, absolutamente nada sobre autismo. Então aí a gente se sente perdido. Então, aí o que acontece? Eu já tinha vindo de militância, de movimento Sem Casa, que eu já tinha dado apoio, movimento de crianças com trajetória de rua e risco social, então a gente fez o quê? Mudança de rumo na militância, né? E começou a procurar alternativas, opções para poder conseguir atender melhor os nossos filhos. Que acaba que depois de 10 anos, a gente fica até um pouco frustrado, porque a gente conseguiu fazer um monte de lei. Mas conseguir a aplicação prática dessas leis continua sendo uma luta, né? Então, por exemplo, a inclusão escolar foi fantástica, ela avançou demais. Claro, a gente ainda acha um problema aqui, um problema ali, mas eu, por exemplo, a escola dos meus filhos faz tudo para poder garantir que eles aprendam, que eles participem, né? A Marisguia aqui no bairro São Bernardo, no Heliópolis, né? Eles fazem tudo pelos meus filhos. Eu sou muito grato à escola pela atenção, pela dedicação que eles têm pelos meus filhos. Mas compensação, o meu posto de saúde também, eu não posso ser injusto, o meu posto de saúde trata a gente muito bem, posto de saúde do Heliópolis. A equipe tem uma atenção, um carinho com a gente muito grande. Mas todas as vezes que eu preciso de um atendimento que não é no meu posto ou na escola do meu filho, dos meus filhos, é um problema. É um problema. Você vai para um atendimento que tem que ter, por exemplo, fila preferencial para o menino entrar em crise, ficando ali meia hora numa fila. Você tem que brigar, porque se você simplesmente pedir para cumprir a lei, não resolve. E aí você tem que brigar. Então, ou seja, acaba que você fica sendo aquela pessoa que briga com todo mundo. Aquela pessoa chata e intolerante. Aí as pessoas olham para você como se você fosse chato e intolerante, porque você está simplesmente pedindo para eles cumprirem as leis. Né? Porque não é costume das pessoas cumprir a lei. Né? Então eu tive, por exemplo, no pronto atendimento da Santa Casa, ali na Andradas, né? Ali na Andradas, fundo ali para Andradas, e as pessoas sem deficiência, que não eram idosos, que não tinham direito a atendimento preferencial, as pessoas ficavam 5 minutos na fila. E aí os idosos, as pessoas com deficiência, mulher grávida, mulher com menino no colo, ficavam meia hora, porque a fila era preferencial. E essas pessoas não podiam querer sair da fila preferencial. Chegava o idoso, ele tinha que ir para a fila do idoso, mesmo demorando 30 minutos para poder entrar. E aí, quando você chama o gestor, ele fica com raiva porque ele está tentando fazer o trabalho dele e a gente está atrapalhando. Imagina a situação. Você questiona uma fila de idosos que mantém um idoso na fila por 30 minutos, porque as pessoas que não são idosas entram em 5, o idoso entra em 30. E aí você questiona a violação da lei e a pessoa está dizendo que você está implicando com ele. Bom, e por causa dessas coisas a gente começou a lutar em 2010, 2009, para 2010 nós começamos a lutar e reunir pais. E a gente começou a discutir e perceber que esses problemas eram comuns para todo mundo. Né? Você precisava de um atendimento, se você não pudesse pagar valores exorbitantes, hoje, por exemplo, uma consulta com um especialista em autismo psiquiatra, você pode encontrá-la de R$1.000, né? E é uma consulta que você tem que pagar de 3 em 3 meses, se for para adaptação de uma medicação, por exemplo, uma medicação controlada, e aí de 3 em 3 meses você tem que pagar R$1.000. Ou, com sorte, se ele for generoso, você ainda tem direito a um retorno. Você paga R$1.000 com direito a um retorno. Então, ou seja, sai R$500 uma consulta.
E nós começamos a tentar fazer essa construção. E aí, além de propor leis, porque até então, voltando àquele assunto inicial, eles não eram nem pessoas normais, eles não eram nem pessoas com deficiência. Quando você questionava o direito, falava, não, o direito do autista não está sendo cumprido. A promotoria da infância dizia, não, mas qual que é o direito do autista? O autista não tem direito. Não tem uma lei que diga qual é o direito do autista. Né? Simplesmente ele tem que ser tratado igual todo mundo. E aí, esse era o questionamento das famílias. Como que você vai numa fila e fica meia hora com uma criança autista numa fila? E quando ela começa a ficar irritada, as pessoas ficam impacientes, olhando para você com aquele horário de reprovação, como se você não tivesse educado seu filho, né? Como se você não fizesse a sua obrigação de pai, que é cuidar e educar o seu filho. E aí, você ainda tem que lidar com esse constrangimento das pessoas, né? Frente às pessoas. Não por causa dos meninos, porque eu tenho muito orgulho dos meus filhos, mas é muito desagradável. Você faz tudo que você pode fazer e ainda tem as pessoas apontando, criticando, né? E olhando feio para você, né? Então, a gente começou a fazer esse movimento, reunir os pais, fizemos um movimento a nível nacional, conseguimos aprovar leis em Belo Horizonte, Nova Lima, Neves, uma série de municípios em Minas. Fizemos a lei, e então, em parceria com o movimento nacional, via Abraça, né? E, dentre outros movimentos, nós conseguimos a lei federal. Depois dela, ainda conseguimos apoiar o movimento da pessoa com deficiência, saiu a lei federal, a lei de inclusão, né? Que é a lei de proteção das pessoas com deficiência, que é um compilado de todas as legislações que vem reforçar aquilo que é direito. E aí a gente sente falta, né? Porque, por exemplo, como a gente não conseguiu a aplicação da lei integral, que garante atendimentos específicos para autistas, né, com tudo que eles precisam, com uma variedade de ofertas, então nós fizemos uma ação civil pública via Defensoria Pública da Pessoa com Deficiência. Essa ação civil, ela tramita simultaneamente com a ação que eu entrei individual dos meus filhos contra o Estado, para que cumprisse essa lei. E essa lei é de 2012. Essas duas ações são de 2012. E desde 2012, fevereiro de 2012, né, esses processos estão tramitando. E o juiz ainda não sabe se é direito. Né? A Constituição diz que saúde é direito, né, dever do Estado e direito das pessoas. E os juízes de Minas Gerais não conseguiram entender que as pessoas autistas de Belo Horizonte, do estado de Minas Gerais, têm direito a um tratamento integral e específico, direcionado para as necessidades dessas pessoas. É lamentável, sabe? A gente se sente um pouco frustrado e fica um pouco ansioso, porque agora não basta a gente não conseguir avançar na aplicação das leis e ampliação dos direitos. A gente ainda sofre ameaça constante do governo atual desses direitos, né? Então, o governo atual já tentou suspender o benefício da Previdência Social umas 4 vezes em 2 anos. Nossa. Então, ou seja, de 6 em 6 meses você tá com a cabeça quente, correndo o risco de direitos que já são garantidos, que já são consagrados no ordenamento jurídico brasileiro, a gente ainda corre o risco de perder, porque o governo acha que direito e proteção social é privilégio. Maurício, temos outras participações aqui. A minha irmã Kézia está participando, a Rosânia Rezende, tem mais alguém que eu não identifiquei, Vitor participando, né? E aí, quem eu não falei o nome, fica contemplado aí. Maurício, eu estou muito amigo dessa experiência em com você, porque, você sabe, eu tenho uma filha Dandara, que ela tem 14 anos, e eu tenho um testemunho muito interessante, que eu até mencionei hoje no meu jornal diário, e Dandara hoje recebeu a visita, hoje de manhã cedo, da equipe de saúde da família, do Centro de Saúde Jardim Dandara, que estiveram aqui em casa, verificaram a pressão dela, procuraram saber como ela estava, e para nós, a gente sente incluído, sente que as coisas estão avançando, porque já aconteceu
da gente estar com a dendara descontrolada, no centro de saúde lotado, aguardando a consulta com o psiquiatra. Como também já aconteceu a situação que você falou, de não encontrar na rede pública e a gente ter que procurar um atendimento particular e pagar um valor exorbitante, 400, 500 reais na consulta. Isso aí é mais ou menos 6 a 7 anos atrás. Imagino que hoje está nesse patamar de R$1.000 ou mais que você falou. Imagina uma família de baixa renda, que antes a gente ouvia muito aquela história, né? Porque as crianças e adolescentes com algum sofrimento mental, com alguma questão aí ligada ao autismo, que é um espectro muito grande, né? Eram pessoas segregadas na família. E há pouco tempo atrás eu ouvi um mantra, aquelas velhas frases, né, que Deus dá uma criança deficiente para uma família rica, que sabe que os pobres não podem tomar conta. Mas nós somos pobres, estamos batalhando aí, e conhecemos pessoas muito mais pobres, em situação de miséria até, que estão pelejando com deficiência mental. Seja qualquer um. Então, eu quero que você fale aí, do ponto de vista da política pública, embora ela tenha avançado, o que na verdade, nós conseguimos avançar, e até o que nós conseguimos, e até o que, infelizmente, nós regredimos. Porque nós sabemos que a política atual do governo federal, do país instalado, tem atentado contra o direito das pessoas com deficiência. Redução de verba, no lugar de ampliação de serviços. É um contexto desafiador. E com essa pandemia, nós estamos vendo na pele o que foi a diminuição do investimento na ciência, que agora está todo mundo correndo atrás para tentar buscar verba, e que estão vendo o quanto é prejudicial, o quanto é urgente se investir na pesquisa para solucionar várias questões. E nós sabemos que no campo também do autismo, há pesquisa avançada e há pesquisa que ainda precisam de estímulo governamental para que seja feito, não no sentido de curar o autismo, mas buscar uma condição melhor de qualidade de vida para essas pessoas e para essas famílias. Aí eu deixo aí esse novelo para você desenrolar. Não, tudo bem. Mas antes, deixa eu mandar um oi para a Aline. A Aline também, ela é a percussora do movimento dos autistas em Pedro Leopoldo. Foi ela que levou a lei dos autistas para o município de Pedro Leopoldo, né, que também é uma das leis melhores que nós temos hoje no estado, né, de proteção para as pessoas com autismo, né? E aí eu não posso deixar de dar um oi para ela não, senão depois ela me liga aqui e puxa minha orelha. Mas, assim, o que acontece? Como eu já disse, a educação avançou bastante, sabe? Especialmente em Belo Horizonte. A inclusão, por exemplo, eu vou dando um exemplo prático. Até 2016, as pessoas com autismo ou com alguma deficiência não poderiam entrar na escola integrada. A escola integrada era uma parte da escola, mas ela não garantia a inclusão. Então, na época, a Patrícia Cunha era coordenadora de inclusão, e a gente questionou ela, e ela não sabia responder por quê, né? Porque para ela poderia, né? Mas por que as direções não aceitavam pessoas com deficiência na escola integrada? E aí, depois desse alerta que as famílias estavam tendo a matrícula negada,
né? Você tinha que chegar lá e, na hora de renovar a matrícula, você tinha que fazer opção pela escola integrada. E aí, o filho era com deficiência, a secretaria não entregava o formulário. Ou seja, era uma ordem interna para que os formulários não fossem entregues para as pessoas, para as famílias de pessoas com deficiência, de alunos com deficiência, porque teria que contratar mais monitores. E isso geraria custo para a escola. Isso mudou. Hoje, qualquer aluno com deficiência ou não, querendo uma vaga na escola integrada, ele pode participar. Então, isso foi um avanço, né? Outro avanço na educação foi o aumento das salas de recurso. Aumentou muito. Quando a primeira vez que eu ouvi falar em salas de recurso, eu tinha que sair daqui para ir em Venda Nova para levar meus filhos para ter atendimento uma vez por semana na sala de recurso. Então, avançou, aumentou muito o número. E, claro, a gente ainda encontra professores que não querem, né, a inclusão, né? Professores que acham que não tem que fazer adaptação de material, que não tem que fazer nada, que basta ele ir lá e dar aula, que se o aluno quiser, aprende. A gente ainda tem professores na rede, infelizmente, disso. Aí, voltando para a saúde. A saúde, ela não mudou nada. Fora do meu posto. O meu posto se organizou, se adaptou para poder atender a gente, tá? Meu posto faz isso. Mas isso não é uma política pública, né? A secretaria ainda não entendeu essa dinâmica como parte da política pública. Então, inclusão, adaptação de método, adaptação de atendimento na saúde, ainda é um tabu. Eles não aceitam isso de jeito nenhum. Você fala, faz audiência pública, faz reunião com o secretário, e entra ano, entra governo, sai governo e continua da mesma maneira. Aí, o que acontece? Igual você comentou. A equipe do seu posto de saúde entende a sua demanda, porque você vai estar lá, você conversa, explica, e eles mudam. Porque é o boca a boca, né? Você vai lá e faz um boca a boca e eles adotam isso para eles. Eles percebem que não vai custar nada para eles fazerem isso, mas que eles vão prestar um atendimento muito melhor. E aí eles ficam felizes porque eles vão estar atendendo bem o público, né? Então todo mundo ganha. Eles se sentem realizados por fazer um pouco mais e com mais qualidade, e a gente é beneficiado por um atendimento melhor, tá? A assistência social, ela é uma área complicada, porque geralmente quem atua nessa área é o INSS, com o benefício de prestação continuada, que os deputados aprovaram um reajuste no critério de renda, ou seja, uma família de 4 pessoas com 2 salários mínimos poderia ter com um salário mínimo poderia ter mais um salário mínimo de benefício. O Bolsonaro fez um acordo, Bolsonaro vetou inicialmente, depois o Congresso derrubou o veto, e aí o Bolsonaro fez um acordo em relação ao auxílio emergencial. Para que o Bolsonaro concordasse em pagar os R$600 de auxílio emergencial, ele, em troca, queria que o reajuste do BPC, a mudança de critério do BPC, teria que cair por terra. Então, agora, o critério do BPC é aquele critério de miserabilidade, que você conhece, de 1/4 do salário mínimo. Ele tinha sido ampliado para meio salário, e aí o Bolsonaro não concorda. Porque, na opinião dele, privilégios, né? A proteção social é privilégio. As pessoas não avançam na vida porque elas não querem, né? Apesar da esposa dele fazer apresentações e mais apresentações em libras, ele, na prática, ele vem, enquanto ela encontra, beija, abraça as pessoas com deficiência, ele suprime direitos. E não foi só esse. Ele disse também que não precisa se cumprir a lei de cotas. As empresas não precisam cumprir a lei de cotas. Então, por um lado, ele quer acabar com o BPC, com a proteção social das pessoas. Por outro, as empresas não precisam contratar. Ou seja, as pessoas com deficiência vão viver pela fé, né? Porque elas não vão conseguir emprego, porque ela vai ter que concorrer com pessoas sem deficiência. E elas também não podem ter proteção social, porque se o pai trabalhar, o resto da família já não tem direito à proteção social, mesmo tendo um gasto muito superior, né? Porque hoje nós temos remédios aí que custam R$400 a caixa com 30. E aí você pega uma pessoa que toma 90. E aí ela tem que gastar 1.200 com remédio,
e não pode ter um benefício para poder ajudar a comprar o remédio. E aí você entra na justiça, ou você requer junto com o Estado a medicação de alto custo, que também é direito, e aí você se depara com a seguinte situação: o Supremo Tribunal Federal desobrigou estados e municípios e o governo federal a pagar medicação de alto custo. Então, agora depende da vontade do juiz atender ou não a pessoa com deficiência. Então, assim, realmente está uma situação difícil, porque é isso, como eu te disse, o remédio chamado Omeprazol, ele custa R$ 437 cada caixa com 30. E tem gente que toma 90 por mês. Tá certo? Então, assim, e dependendo da quantidade, tem gente ainda que precisa somar esse remédio a um outro, que também, que é o Venvance, que custa nessa faixa dos R$ 400 também. Imagina, você tem que tomar 100 e poucos comprimidos e cada caixa com 30 custa 400. Então, fica muito difícil. E aí a proteção social que nós tínhamos que nós tínhamos garantida nos governos do PT, né? A gente não tem mais. E isso aí isso causa um impacto direto no tema da nossa live, que é a ansiedade, que é a depressão, que é a sensação, a frustração que a gente sente constante. Porque às vezes a família precisa comprar o remédio e compra. Mas aí ela passa o mês inteiro sem carne. Ela não pode comprar verdura, porque ela tem que comprar medicação. Então é muito triste. A gente encontra muita pessoa que você vai conversar, você sente aquela sensação de não ser suficiente. Né? Você ama seu filho, você quer fazer tudo pelo seu filho, você quer garantir o melhor para o seu filho, mas nada do que você faça é suficiente. Porque diferente das famílias convencionais, nós temos os gastos que toda família tem, mais os gastos extras devido à condição dos nossos filhos. Né? E aí a gente está desprotegido. Né? Nessa gestão, né, do governo federal, agora a gente está desprotegido. Completamente. Né? Com essas medidas que foram adotadas, não adianta você procurar. Não adianta você entrar na justiça. O que a gente percebe, você entra com um defensor público pedindo um medicamento de alto custo, você não ganha. Você paga um advogado particular, você ganha. Mas como que você vai pagar um advogado particular? Como que você vai pagar R$1.000 para um advogado? Entende? Nem todo mundo tem essa condição. Nem todo mundo pode fazer isso. Né? E os advogados estão assim, para consultar, estão te cobrando até para consulta. Então acaba que um grande grupo de famílias está automaticamente excluído de todas as políticas públicas. E vai piorando quando vai chegando a maioridade. Porque quando chega a maioridade, aí sim que a pessoa fica mais desassistida. Então, para você ter noção, nessas discussões políticas, o Bolsonaro chegou a questionar qualquer medida de proteção social para famílias com filhos autistas e com deficiências que tenham casa própria. Então, se você tem casa própria, você não pode ter proteção social porque você é uma classe privilegiada. Aí nós vamos fazer o quê? Vamos vender a casa para comprar o remédio? Né? Nós vamos vender a casa para poder atender os nossos filhos e morar de aluguel? E aí nós vamos morar de aluguel como? Se a gente, dependendo do grau do autismo da pessoa, ou é o pai ou é a mãe que tem que se dedicar ao cuidado e não pode mais trabalhar e produzir. Porque não pode deixar com qualquer pessoa. Então fica uma situação muito complexa. E aí, ou seja, falando nisso, eu tive muitas crises de ansiedade até o dia que a gerente do meu posto me pegou lá no posto pela orelha e falou comigo, ó, tá vendo aquela moça? Ela é a psicóloga do posto. Então, a partir de agora, tá aqui o papel, você tá agendado com ela, você tem que passar nela pelo menos 2 vezes no mês. E aí, depois que eu comecei a fazer atendimento psicológico, porque até então eu não tinha cogitado, eu cuidava dos meus filhos. Né? E aí eu passei a observar um outro movimento, feito pelos próprios, principalmente pelas mães.
que foram os movimentos de autoajuda, defendendo que tem que cuidar daquele que cuida. Entende? Então, ou seja, passou a ser muito discutido e tem sido pauta de discussão, tem grupos se organizando em torno disso, dos pais e das mães poderem arrumar um tempo, se organizarem para que eles tenham cuidado. E aí foi o que a gerente lá do meu posto decidiu, que eu tinha que fazer o atendimento, né, que eu tinha que fazer um atendimento psicológico para poder não surtar, né? Porque eu estava andando na rua do nada, sentia dor no peito, parecendo que o peito ia explodir, né? E deu uma melhorada com essa questão, né? Claro, não foi só essa, né? Eu fui para academia para fazer atividade física também, tirar um tempo para poder fazer uma atividade física. Eu voltei ao hábito de leitura, gosto muito de ler, então eu voltei a comprar alguns livros, comprava livros usados e comecei a ler livros, né? Fazer coisas que me davam prazer, né? E aí eu parei de ter crise, né? Aí as coisas deram uma melhorada. E eu tenho que agradecer, porque essa live foi boa, viu? Porque o que eu tô vendo de gente que eu não vi aqui aparecendo, a Ana Paula do Movimento, lá de Conselheiro Lafayette, lá dessa turma lá, desse lado lá. Entrou também, tinha anos que eu não via ela, que ela não aparecia. Ana Paula, prazer revê-la. Né? E aí, ou seja, bom, eu tô precisando aparecer mais em live mesmo para me poder rever o povo, né? Vamos fazer mais, então, assim, fico muito satisfeito, né, da oportunidade. Mas é isso, a carga da gente é um pouco mais alta, porque a gente ainda tem que lidar com preconceito, a gente tem que lidar com discriminação, a gente tem que lidar com afastamento das pessoas, né? Porque a gente perde um pouco dos amigos, né? Tem amigos que eu não vejo há anos, que eu não consigo, eu tô visitando há anos, toda vez que ele fala comigo, eu falei, não, eu vou te visitar, e eu não consigo fazer essa visita, sabe? Por causa da demanda, da dinâmica que a gente tem que adotar, né, para poder se organizar. E agora, com a pandemia, piorou, né? Porque a gente só fica dentro de casa, né? A gente conversa com um monte de gente, mas não é a mesma coisa, né? Não tem mais aquele contato físico, né? Pelo menos, eu chego aqui, fico na janela olhando o povo passar na rua, né? Aquela coisa boba, né? Mas fica na janela olhando os carros passando na rua, o povo passando, porque não tem mais isso, né? E olha que eu gosto de ficar em casa. Eu sou um cara muito caseiro, então... e até para mim tá demais. Como diz, o tempo em casa ficou demais, né? Então, é muito preocupante. E é muito preocupante. E aí, se eu for pensar, Wellington, eu me lembro de alguns ex-companheiros que se mataram, né? Chegaram, não aguentaram, não suportaram e se entregaram. E é muito triste, muito preocupante. Então, eu acho muito valoroso esse movimento das mães de autocuidado, né? De incentivar umas às outras a se cuidar, né? Mas eu acho que isso deveria vir das políticas públicas, devia estar incluso nas políticas públicas. Eu acho que deveria ser a equipe de saúde. Um modelo interessante. Algumas APAES têm um espaço que elas fazem um trabalho com as famílias, né? Não são todas, né? Mas algumas têm esse tipo de trabalho. E eu acho extremamente importante essa troca de experiência, esse apoio mútuo, sabe? Esse companheirismo, né? Nos tempos antigos, a gente sentava para tomar uma cervejinha e bater um papo, né? Renovar a energia, né? E eu acho que esse trabalho tem que ser feito, essa conversa, essa oportunidade, né? Eu fui muito feliz com a oferta da psicóloga. A psicóloga lá, eu gosto, porque aí eu posso falar de tudo. Ninguém me julga, ninguém me critica, ninguém fica apontando o dedo para mim, sabe? E eu acho que eu acho que o que mais falta hoje para garantir a estabilidade da família é esse atendimento com os pais, né? Especialmente com as mães, que na maioria das vezes são elas que cuidam, né? Para passar, porque não é fácil. A gente vai conversando, eu tenho muitas amigas e eu passei a ouvir mais. Fiquei uma pessoa melhor quando eu passei a ouvir elas
e tentar entender mais o ponto de vista delas. E a gente vê que não é fácil, sabe? Tem gente que vive muito bem, né, que está muito bem, mas em sua grande maioria as famílias, as mães, né, os pais estão muito desgastados, né? E a gente fica preocupado, porque a gente vê que eventualmente alguém no meio do caminho se perde porque não dá conta da pressão. O Maurício, você citou aí a Ana Paula, mas tem Carla, Júlia, Cíntia, a Tatiana reforçando aí que não temos um apoio, a Sânia aí colocando que é amiga, sua mãe é autista e virtual. E tem muitas notícias, o Maurício, eu chamo aquele jornal, tipo de jornal de padaria, que a gente trabalha na padaria. Várias vezes eu já revirei aquele jornal e encontrava matéria do tipo mãe de criança autista, mata o filho e depois tira a própria vida. Tem várias situações de limite em que a pessoa vai ao extremo. Não é uma, não é duas, são muitas. Essa estatística é algo assim, quase que é aquela que pouco divulgada. Mas vira e mexe a gente vê caso acontecendo. E a gente sabe que não é fácil, é uma jornada pesada. Né? Eu tenho visto aqui, igual aqui em Campem, eu e a Ana Paula dividimos aqui a questão da Dandara. A Dandara está muito mais lidada com ela, é claro, né? Mas eu tenho o meu papel também nessa situação, assim que você tem você mais lidado lá com seus filhos. Mas a gente sabe que são estereótipos quando colocam que o autista está em outro mundo. Né? Eles são desse mundo, eles estão aqui, interagem. A Dandara, ela tem uma ligação com a tecnologia, desde que seja adaptada ao jeito que ela pode. Ela tem as limitações de não querer sair de casa. Os seus filhos já têm um pouquinho mais, até por você estar há mais tempo levando para vários ambientes, se acostumaram um pouco mais com isso. Mas a Dandara, por exemplo, ela está numa fase da adolescência que ela não quer sair de casa. E nós temos dificuldade de ir para a escola. Inclusive, hoje, o outro questionamento já não como levar para a escola. Com a pandemia, é claro que não só ela, como os tidos normais, vários estavam sem escola. É uma realidade diferente que nós estamos tendo que lidar com eles mais presentes. E muitas famílias estão vendo isso. Tem uma grande preocupação minha, Maurício, quando você coloca que nós conseguimos ter esse espaço aí com o atendimento na saúde, até que ponto o atendimento está sendo pontual, do tipo assim, vamos atender bem o Maurício, para ele falar bem do Centro de Saúde de Heliópolis, vamos atender o Elton para ele falar bem do Centro de Saúde de Jardim Guanabara? Ou será que é o mesmo esforço, até para fazer uma busca ativa, atender de uma certa... Não só aqueles que procuram o Centro de Saúde que você colocou, mas até verificar quantos tem na comunidade, como é que esse mapeamento? Que política pública nós vamos pensar para atender e fazer uma busca ativa de pessoas com autismo no serviço de saúde. Né? E aí eu vou emendar, Maurício, porque o que acontece? Nós temos uma limitação com a live no Instagram, de deixá-la gravada, nós não podemos ultrapassar o tempo de 1 hora. Nós já estamos chegando, se eu não me engano, a 50 minutos. Então, vou deixar nesse bloco aqui que você responda a isso. E posso fazer também, se você quiser assistir mais. E se alguém aí quiser também fazer uma pergunta, uma questão aí do Maurício, ainda dá tempo. Vou deixar você à vontade aí nesse bloco. Aí. Bom, Wellington, por muito tempo eu tive a sensação de que as pessoas faziam as coisas porque elas tinham medo de mim, né? Porque
eu conhecia a responsável da inclusão, eu era conselheiro de saúde, né? Então, por muito tempo eu tive essa impressão. Mas, hoje em dia, a gente tem uma questão de amizade, né? A gente sente uma questão de amizade. E eu sempre tenho colocado isso para a gerente do meu posto, sobre a importância de fazer um atendimento adequado para todo mundo, né? Porque, do mesmo jeito que eu brigava quando eu não era bem atendido, se eu tomar conhecimento de que alguém não foi bem atendido, eu vou brigar da mesma maneira, né? Isso é uma coisa minha, né? Eu não quero um posto de saúde bom para mim. Eu não quero nenhum privilégio. Eu quero uma política pública que atenda bem a todos, tá certo? Inclusive, a gente vem tentando fazer com que o município de Belo Horizonte garanta um censo, né? Já está previsto em lei, já tem um decreto, já tem uma discussão avançada, né? Era para iniciar esse processo, mas começou a pandemia, né? Então a gente está bem otimista que em Belo Horizonte vai acontecer, tá certo? Ainda mais com a continuidade do Calil, porque a gente tinha combinado com os secretários do Calil. Então, como não mudou a gestão, então a gente está otimista que assim que as coisas pelo menos aproximarem da normalidade, a gente consiga retomar essa discussão, pelo menos nessa gestão, né, do governo. Depois que mudar o Calil, a gente já não sabe como é que vai ser. Mas a gente sente falta. E às vezes, Elton, a gente sente falta também das famílias se posicionar, das pessoas se posicionar. Às vezes elas são maltratadas no serviço público, vão embora insatisfeitas, reclamando do serviço público, em vez delas questionarem quem decide no serviço público. Então, no meu ponto de vista, falta um pouco de empoderamento, né? Porque ninguém vai me tratar mal em um lugar e achar que eu vou embora sem falar com o chefe de quem me tratou mal. Isso não vai acontecer, né? Se é um serviço público, é meu. Ninguém me trata mal na minha casa. Então, para mim, a lógica é essa, né? É nosso? Então, me trate como eu quero ser tratado, bem, com respeito, né? Direito, de forma correta. E aí, Wellington, eu acho que esse é um processo, esse empoderamento que a gente precisa ter, que eu tentei, né? Eu sempre vim discutindo isso, que as famílias têm que ocupar o seu espaço, que as pessoas têm que lembrar que o serviço público é público, que o funcionário público não está fazendo favor, que ele também merece ser tratado com respeito, ser respeitado, mas que ele tem um serviço de qualidade que ele deve prestar. E aí, voltando sobre as questões da omissão do poder público, eu acho que nas outras esferas a gente vai ter um desafio muito grande, porque o liberalismo não quer nada com a dureza. O liberalismo é cada um por si, né? Esse é o risco. Então, muita gente ficou de mal de mim, porque eu sou comunista, porque eu estou querendo roubar a propriedade privada dos outros. E não é nada disso. Não é nada disso. Eu não tenho nada contra a pessoa ter a casa dele, ter o negócio dele, ter nada. Mas a gente não pode deixar a nossa saúde, a nossa educação, a nossa assistência social virar uma mercadoria. Sabe? Isso tem que ficar muito claro. As pessoas estão adoecendo, as pessoas estão ficando doentes. E aí, o atendimento para resgatar essa pessoa que tem que ser protegida é uma mercadoria. Se essa pessoa não pode pagar, ela está de fora. E aí não pode. Você falou de mãe matando filho. No Superação, nós tivemos um problema assim. Em Joatuba, um dos precursores do movimento lá em Joatuba, o Sidney, é um amigo muito querido, ele perdeu o filho, a esposa matou o filho e está presa. O menino, ele não devia ter nem 10 anos, por volta de 10 anos. Um menino bonito, com o futuro todo pela frente. A mãe não estava bem, ela precisava de um cuidado e ela não teve, sabe? E aí, ou seja, custou a vida do filho e a dela, porque ela vai passar muito tempo na cadeia, né? A família toda foi prejudicada, o pai sofre até hoje, o irmão ficou, né, também sofre, e ela está presa, destruiu a vida, perdeu o filho perdeu a vida, e aí precisava de cuidados.
E isso, eu acho que esse é o desafio. A gente começar a enxergar o Estado brasileiro, as políticas públicas como algo nosso. Como algo nosso. E como é nosso, nós queremos que funcione do jeito que a gente precisa. Não é fazendo favor para a gente, como foi agora, por exemplo, o caso do auxílio emergencial, que ficou parecendo como se fosse um agrado que o governo deu para o povo. É dinheiro do povo. É dinheiro da contribuição do povo. É riqueza do nosso país. Não é favor. Então, acho que a gente precisa mudar um olhar, porque a gente está perdendo companheiros aí, né, o passar dos anos, a gente está perdendo, tem autistas morrendo, tem famílias sofrendo, gente adoecendo e ficando muito ruim, porque a gente não entendeu ainda que o Brasil é nosso, e o Brasil não é o território, não. Todas as políticas públicas, todos os serviços, a Petrobras, tudo é nosso. E isso tem que funcionar a nosso favor. Né? Mais importante do que atender o mercado é atender a gente. Sabe? Claro. Eu acho que a gente precisa renovar o nosso entendimento das coisas. Não é ser comunista, é entender que a riqueza do país é para o povo, para atender o povo. Se não atender o povo, não faz sentido nada disso. Né? Não dá para a gente olhar, uma mãe matou o filho, ela está presa, bem feito. Não, não é bem feito, é muito triste. É uma tragédia. Sabe? O Sidney é um amigo muito querido. Às vezes a gente se encontra, né? A gente não encontrou agora esse ano ainda, por causa do ano passado, né? Por causa da pandemia. Mas, assim, até para conversar com ele é muito sofrido. Porque a gente tá lá, né? Toda vez que ele me encontra, a gente resgata o filho dele naquele momento. E é ruim para ele e péssimo para mim, porque eu fico sem ter, assim, né? Eu consigo participar da dor dele, eu sinto a dor dele ali e penso, e se fosse eu? E se fosse comigo? E se fosse eu que não tivesse bem? Se a minha saúde mental tivesse comprometida? Como é que ia ser? Né? Então, eu acho que é necessária essa mudança de postura, Eliton. A gente tem que começar a mudar a nossa postura. E, em vez de sofrer porque é difícil, em vez de sofrer porque as coisas, a gente está andando, dando um passo para frente e 5 para trás, a gente tem que levantar a cabeça e falar, tipo o Bolsonaro mesmo, ser patriota. Isso aqui, nós somos patriotas, isso aqui é nosso. Brasil é nosso, essa riqueza é nossa e tem que ser aplicada para o bem de todo cidadão brasileiro. Eu acho que enquanto a gente não mudar, a gente vai continuar só falando, todo ano faz campanha, e as mudanças nas estatísticas vão ser poucas. Mas na hora que a gente mudar de postura, assumir que o Brasil é nosso, assumir que nossos filhos são cidadãos brasileiros dignos e que tem que acontecer, que as coisas têm que acontecer, que a saúde tem que garantir os atendimentos, que a gente tem que oferecer as melhores oportunidades para eles, que eles possam desenvolver plenamente. E que quem não gostar muda para onde quiser. Mas aqui no Brasil, nós queremos que todo cidadão brasileiro, com deficiência ou não, independente da sua condição, da sua crença, das suas escolhas pessoais, possam ser tratados com dignidade pelo nosso Estado. É para isso que nós temos o Estado. Se não for para isso, a gente não precisa de Estado, não é. O Estado está aí, é para isso, atender bem a população. E aí eu acho que é esse o ponto mais importante. Né? Não estou querendo convencer ninguém a virar militante político, não. Eu estou querendo convencer as pessoas que elas têm que lembrar que o Brasil é nosso. E aí começar a agir e cobrar como fosse o dono do Brasil. O serviço aqui não está legal, não. Dá para arrumar? Porque não é isso que o empresário faz. O cara, a empresa dele, o negócio não está funcionando direito, ele não manda arrumar para funcionar direito. Por que nós somos dono do Brasil e vamos aceitar diferente? Eu acho que é essa a questão. Não dá para a gente ficar em casa sofrendo, chorando, se deprimindo. A gente tem que levantar e ir para a luta. Né? E não é uma luta só política partidária, não. É uma luta para mudar esse conceito, para mudar o país. Para que os nossos filhos se encontrem no seu lugar, tenham caminho livre para que eles possam ocupar o seu lugar nesse país. Porque não é favor, não. Né? Essa é a questão. E aí a gente vê a pessoa falar assim, não, Deus não quer, nós não podemos brigar, nós temos que separar. Não, a gente não quer que ninguém briga, não. A gente quer mudança de postura. A gente quer que o povo
tome posse daquilo. Tome posse da bênção que Deus já deu para o povo, o país Brasil, que é rico toda a vida, que tem condições de atender bem todos nós. Eu acho que é por aí, certo? Maurício, entraram algumas pessoas aí, enquanto você fazia as considerações, e eu já tinha falado que nós temos uma questão de limite do tempo aí, por causa da gravação do Instagram. Então, para as pessoas que entraram depois aí, meu amigo Celso, o Emerson Almeida, o Fernando, o Xará Maurício de São Paulo, que é meu amigo também está acompanhando. Ótimo. Queria assim dizer para vocês que vocês podem depois acompanhar a gravação desde o início, que foi muito bacana essa conversa aqui. Quem ainda não me adicionou aí no Instagram, pode me adicionar no @AfroWellington, tá? Nesse mesmo Instagram que vocês estão acompanhando a live, porque eu sempre estou com conteúdos interessantes aí. Toda quarta-feira eu faço esse programa, é a quarta do Muito do Bem, e que sempre a gente traz alguém que faz alguma coisa. Então, o Maxwell, né? Bom, então aí agradecer muito ao Maurício por essa oportunidade de conversar conosco, de estar aqui. E dizer para vocês, 27 de janeiro, quarta-feira, é o dia em que, na história, se relembra a libertação dos prisioneiros do Holocausto em Auschwitz. Então, é o Dia Internacional das Vítimas do Holocausto. Nós tivemos um Holocausto aqui em Minas, que foi o famoso manicômio lá de Barbacena, que aí é uma outra história longa, né, Maurício? Mas que é um símbolo da luta antimanicomial, em que as pessoas com sofrimento mental não precisam ficar longe da sociedade. Então, o que é importante que nós não deixemos acontecer de novo outro holocausto, outra segregação da sociedade. Que possamos abraçar a causa da saúde mental, luta pelos autistas, né, que é um espectro muito amplo. Não dá para generalizar todo mundo. A Dandara não é igual ao Maxwell, não é igual a nenhum outro autista. Cada um tem uma particularidade e a gente tem que aprender a quebrar também os estereótipos, né, Maria? Então é fundamental que nós tenhamos essa consciência. A conversa com o Maurício é fundamental. Queria agradecer sempre as pessoas que estão me apoiando aí, nesse movimento. Eu não estou querendo virar personal youtuber, não, viu, Maurício? A intenção aqui é ocupar as redes sociais para fazer movimento social. Então, essa aqui é a minha intenção, e aí você está contribuindo para essa causa. Mas eu também não posso deixar de agradecer as pessoas que têm me incentivado. Uma Laura lá do Açaí DF, a Rose do Instituto Iluminamente, que tem vários serviços aí para cuidar dessa saúde mental. Quem quiser, vai lá no site iluminamente.com.br para saber informações. Como também na Corrente do Bem, eu sempre divulgo pessoas que estão aí buscando se reinserir no mercado de trabalho em meio de desemprego. Então, eu queria dizer, se alguém tiver aí um computador, um notebook para formatar, tem o Jovem Silas, que é meu amigo, que está precisando aí. Ele faz um serviço muito bom. Podem aí me contactar depois que eu faço a intermediação para ele. Ele está lá disponível no 9972047. Fora isso, nós vamos sempre divulgar as redes sociais que visam promover a corrente do bem. Muito obrigado, Maurício. Tem mais alguma questão que você quer acrescentar aí para finalizar? O que eu posso dizer é para ninguém se desanimar. E se precisar, a gente está aqui, porque nós não vamos parar de lutar, não. Enquanto o Brasil não for um Brasil para todos, a gente vai estar lutando aí juntos, né? E todo apoio é bem-vindo. Com certeza. Eu faço parte também do Instituto de Cooperação, estou na luta com o Maurício, né? Embora, ultimamente, pela pandemia, a gente não tenha se encontrado muito, né?
nós estamos aí firmes na luta, tá? E aí, contem conosco, estamos aí para conseguir garantir políticas públicas para a sociedade. A gente não vai para a rua para idolatrar nenhum político, para nem chamar nenhum de mito. Não. A gente vai para a rua para brigar pelas causas que tem a ver com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E como o Maurício disse, nós somos patriotas, sim, mas nós queremos o Brasil para todos, o Brasil que cabe todos. Né? Tem um bloco aí que saiu no Carnaval de Belo Horizonte, das pessoas com deficiência, que se chama Todo Mundo Cabe no Mundo. Então, ou seja, ninguém de fora, inclusão para todos. Muito obrigado, Maurício, e obrigado a todos que participaram, que estiveram conosco, e aí as pessoas que vão acompanhar a gravação depois, também nós pedimos que ajudem a multiplicar essa corrente do bem. Muito obrigado. Até mais.